Torcedor, Daniel Paulista é apresentado e fala uma coisa muito importante, vou botar aqui ele falando, mas tem nomes que vazaram aí de especulação, de jogadores oferecidos ao esporte, jogadores que o esporte tem interesse para fazer um novo projeto, o que falta, que Daniel Paulista detectou, né, no seu diagnóstico e que a diretoria já vinha detectando a pegada, a velocidade, né? Mudar um pouco as características e quais são esses jogadores que estão listados aí. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Daniel diz que tem que... O torcedor sempre esteve ao lado do esporte, mas tem que trazer aquela atmosfera pungente para a Ilha do Retiro, aquela atmosfera que ele bem conhece como jogador, que ele bem conhece como treinador. Então ele tem todos os ingredientes, né, e elementos e jogadores e ativos e craques e jogadores que ele vai pedir, né, e eu vou falar alguns nomes que estão especulados nos bastidores, jogadores que estão sendo oferecidos, jogadores que o esporte foi atrás, enfim, vou falar aqui todos com a chegada de Daniel Paulista. O que está faltando no esporte, segundo a diretoria já tinha detectado, e Antônio Oliveira não conseguiu fazer, é manter o time construtivo, né? Manter o time criativo na Ilha do Retiro, mas manter também uma transição mais pegada na transição, mais raça, nas disputas setoriais do campo. Então isso foi detectado e a gente vai falar aqui de alguns nomes. Como eu disse, é a minha casa, eu conheço o clube, eu sei onde eu estou pisando, eu tenho a identificação com o torcedor ele acredita em mim, nós temos que... Não vou dizer trazer o torcedor para o nosso lado, porque acho que o torcedor ele sempre esteve ao lado do clube, mas fazer uma atmosfera positiva e uma conexão de torcida e time, eu particularmente sei o quanto o esporte é forte quando existe essa conexão. Torcedor, o Léo Pereira, que jogou no CRB com o Daniel Paulista, que está no Vitória, foi uma contratação do Vitória, está na vitrine de dispensa do Vitória. O Vitória vai fazer uma grande reformulação, é preciso dizer. E o Léo Pereira, que tem 24 anos, é um atacante de extremas, tanto pela esquerda como pela direita. E também o outro jogador nessa mesma função. Aqui eu vou falar também do Pedro Rocha, que é um ponta esquerda, de 30 anos, que está no Remo. E o Vasco já tinha sondado, e o Sport, com o Daniel Paulista, vai pedir esse jogador. Pelas características que Daniel quer implementar na equipe. Então vamos lá, ele é um ponteiro esquerdo que joga de segundo homem, essa versatilidade, o esporte tem interesse, né? Os scouts do esporte têm interesse. E pronto, e também o Luiz Fernando, que está no Atlético Paranaense, que também joga pela esquerda e pela direita, assim como o Léo Pereira, né? É um jogador de 28 anos, né? Tá no Atlético Paranaense. São contratações difíceis, tanto do Pedro Rocha como também o do Luiz, porque estão fazendo boas campanhas, são jogadores gols, homens gols, né? E também tem o Sport também foi na busca no mercado, está na especulação dos bastidores. A pressão tá um pouco alta, tá 22 de 14. O Paulo Baia do Fluminense, jogador de 25 anos, jogador joga pela ponta canhota, é jogador aguerrido, mas também joga de meia. Essa parte versátil é que interessa muito antes mesmo do Daniel Paulista, muito antes mesmo o esporte quer trabalhar com esses polivalentes que joguem em duas posições, torcedor. Então, e também foi oferecido ao esporte o volante do Fortaleza, né? Também está na vitrine de disposição, que o Fortaleza está dispensando, está colocando, está reformulando, né? Porque jogadores que às vezes não dão certo em um clube, às vezes dão certo em outro, né? Jogadores que têm potencial, não está dando certo com o esquema tático, está desmotivado com o estilo do treinador, né? Enfim, são vários fatores
que faz com que os jogadores às vezes dão uma guinada. Quem tem potencial, quem não tem, não tem. Foi falado sobre Matheus Alexandre, aí realmente eu não sei, e Daniel disse que vai aproveitar todo mundo, né? Mas eu acho que ele falou por educação, né? Porque tá chegando, e Daniel sabe uma coisa, Daniel é boleiro, né? Daniel foi jogador, sabe como funciona os bastidores, o vestiário, os bastidores do vestiário. Você tem que ter jogo de cintura, né? Porque às vezes você afastando um Kaique França, o elenco é tão mimado que sente, né? E ele sabe lidar com essa linguagem, né? De não deixar o elenco mimado. Não é com grosseria, não é com arrogância, é falando a linguística do boleiro, e Daniel Paulista sabe disso e conhece esse jeito. Pronto. É isso aí, torcedores. E Daniel Paulista, eu espero que ele continue entendendo que jogar na ilha tem que ser distinto do que quando o Sport vai jogar fora da ilha. Eu acho que Daniel, como jogador, como treinador, ele sabe que tem que ter diferença. O erro de Pepa é que jogava dos dois jeitos iguais. Ele não pode jogar dos dois jeitos iguais. Na ilha, Pepa jogava certo. Fora da ilha, Pepa jogava errado, jogava para cima. Você não pode ir jogar contra o Fluminense para cima do Fluminense, né? Você tem que jogar, aí sim, aí você lá fora você joga reativo, né? Aqui não, aqui o Sport não pode, o que Daniel Paulista não pode errar, aqui na Ilha do Retiro, nenhum clube pode vir, isso da atmosfera que ele quer resgatar, né? Nesse ano para o Sport, nenhum clube pode vir aqui na ilha e cantar de galo, né? E propor o jogo, ir para cima do Sport na ilha. Isso não existe na história desse clube. Daniel Paulista veio resgatar isso na coletiva e foi percebível. É isso aí. Valeu, torcedor do Sport. Espera encontrar nesse início de trabalho, mas que com a união, com a ajuda de todos, esperamos poder reverter esse quadro que se encontra hoje. Tenho certeza que quando tivermos a oportunidade de novamente voltar à Ilha do Retiro lotada, pulsante, como sempre foi, como sempre esteve ao lado da equipe, novamente vai estar nessa caminhada para que possamos voltar a ser o Sport que sempre foi um time aguerrido, um time vibrante, que vai sempre em busca dos resultados. Pelo Sport tudo.